Olá, amigos, bom dia, sejam bem-vindos mais uma vez ao Notícias Agrícolas, porque agora vamos para mais um boletim ao vivo. Isso mesmo, a Carla Mendes saiu agora há pouco do ar falando da soja, das expectativas de como anda o plantio no Brasil, e agora vamos falar também, pegando carona, inclusive, na questão soja e também milho-verão, com o Ariovaldo Zani, para sabermos do Sindicações, a previsão de produção e consumo de rações para os animais, aí, principalmente gado, de corte, de leite, aves e suínos. Vamos a São Paulo, então. Vários setores andaram reclamando esse ano do aumento do custo de ração e parece que os números iniciais, até agora, do Sindicações não apresenta uma queda substancial, muito pelo contrário, vai haver apenas uma leve queda, segundo as previsões. Quem vai nos contar melhor é Ariovaldo Zani, portanto, vice-presidente executivo do Sindicações. Ariovaldo, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Notícias Agrícolas, Ariovaldo. Bom dia, Giovanni, aos seus ouvintes aí. Satisfação estar com vocês outra vez. Maravilha, a satisfação é nossa. Ariovaldo, é isso mesmo, né? No frigir dos ovos, dezembro, a queda, pelo jeito, não vai ser nada significativa, né, Ariovaldo? A gente aposta nisso, né, Giovanni? Estamos sendo razoavelmente otimistas, né, levando em consideração a expectativa aí do setor de proteína animal. Então, se de fato, né, no final do ano, onde 13º disponível, bônus, o apetite do brasileiro, festas e tal, consumir um pouco mais de proteína animal, a gente ainda consegue empatar o que se perdeu no primeiro semestre, né? Perfeito, porque o primeiro semestre ele não se mostrou bem de uma maneira geral ou teve alguns destaques mais negativos. Provavelmente a ave de corte foi o que mais sentiu, né, Ariovaldo? O primeiro semestre, principalmente o primeiro trimestre, Giovanni, foi muito afetado pela alta do custo da alimentação animal, né? Milho, farelo de soja, o preço altíssimo, o câmbio, né, desfavoreceu, tem muito insumo importado também, né, indexado ao dólar, que também encareceu a alimentação. Então, isso inibiu bastante, né, o produtor e, por fim, a paralisação dos caminhoneiros, né, atrapalhou muito, e alguns embargos, né, da Europa e aquele que vinha ainda, embargo suíno da Rússia, todos esses fatores convergiram, né, e acabaram culminando num retrocesso no primeiro semestre da ordem de 1,5%, mas a avicultura de corte, ela sofreu um pouco mais. Perfeito. A avicultura de corte caiu quanto, Ariovaldo? Nas nossas contas, a demanda de ração para a avicultura de frango de corte foi de 3,3%. A postura aumentou, né? 5%, né? O pessoal alojou mais poedeiras, produziu mais ovos, mas a avicultura de corte é que sofreu. A pecuária de corte, bovinos, foi mais resiliente, né? Principalmente que o boi está no campo, o boi a pasto e tal, mas também não representa muito para a gente, no caso da ração. A bovinocultura de leite, essa sim sofreu mais, né? Houve um recuo aí da ordem de 6% na demanda de ração, problemas para retirar o leite e também para a ração chegar até os rebanhos, né? Você falou que no caso da pecuária de corte, ela tem uma representatividade muito, muito baixa. No entanto, também a gente viu que, pelo menos, o primeiro giro de confinamento também não foi um bom primeiro giro, né? Foi, exatamente, né? O que se aposta, né, se espera, né, já há alguns sinais apontando para isso, que o segundo giro será muito melhor, né, do que o primeiro, talvez até trazendo uma recuperação. Perfeito. Vou voltar um pouquinho, Ariovaldo. Você falou que, no caso, o corte caiu, deixa eu voltar aqui, em 3,3%, mas as poedeiras, a ração para galinhas poedeiras teve um aumento. Isso tem relação, é um fato tradicional, é sazonal, ou tem relação, Ariovaldo, com a greve dos caminhoneiros? Porque durante a greve a gente viu muitas aves morrendo, e principalmente as aves de postura. Isso teve relação com a greve, Ariovaldo?
todos esse cenário, né, de fato, ele foi bastante influenciado negativamente por conta da paralisação. No entanto, no caso das poedeiras, o que se percebe é que vem uma tendência de aumento do alojamento ainda no ano passado, muito forte. E provavelmente em resposta à dificuldade do consumidor de consumir as proteínas tradicionais. Carne bovina, depois a carne suína e então a carne de frango, que é a mais barata, né, em comparação. Mas mesmo assim, né, com todo o desemprego e a dificuldade do consumidor e tal, ele passou a consumir aquela proteína mais barata ainda, que é o ovo. Né? Então isso dinamizou, incentivou a produção, o alojamento. Então esse é um fator que a gente associa e atribui a ele a principal razão desse aumento fabuloso no alojamento das poedeiras e produção de ovos. E isso é significativo, né, Ariovaldo? Porque ao mesmo tempo também o setor teve que produzir menos por conta dos embargos também, né? Então, naturalmente, da mesma maneira que aquela carne de frango que já estava pronto para ser abatido e ficou no mercado interno, houve uma desaceleração também na produção, né? Perfeito. Afetou toda a dinâmica da cadeia. No entanto, o consumo interno absorveu até por conta dessa tendência de crise, fazendo com que o setor produzisse olhando o mercado interno, então, né, Ariovaldo? Sim, né? E diminuindo o ritmo, né? Porque senão você fica com estoques aí impossíveis de manejar, né? Ariovaldo, a gente tem como destacar do ponto de vista, aí no caso dos suínos, a gente destacaria que, pelo jeito, a queda não foi tão significativa em função, até mesmo se a gente considerar a paralisação, a saída das compras da Rússia, né? Que é o principal importador brasileiro, né? Sim. Os exportadores se esforçaram, né? Enfim, eu elogio a eles, né? Enfim, eles e o governo, inclusive, né? O Ministério da Agricultura encontraram algumas alternativas, evidente, muito difícil você compensar o que ficou para trás de um importador tradicional, que é a Rússia, né? A gente espera que logo se retome, né, esse fluxo, mas realmente no primeiro semestre desse ano, né, se abater, segundo, né, as estatísticas do Ministério da Agricultura, houve um aumento no abate de animais em relação ao primeiro semestre do ano passado, né? Então, evidentemente, isso tende a demandar mais ração. Muito embora, Giovana, é bom salientar que a suinocultura também apanhou muito acerca de preço pago ao produtor. E aí no primeiro trimestre, realmente, muita gente trabalhou no vermelho e teve que abater o animal no prejuízo, né? Porque senão ele está lá alojado e ocupando espaço de outro que pode entrar e comendo, né? Então, realmente, foi um momento muito difícil que se passou, né? Deu uma aliviada agora, mas a pessoa precisa ficar muito atenta. Exato. É como o frango, né? O frango também depreciou bastante, porque até como os suínos, por conta dessas janelas externas fechadas e, naturalmente, que quem tinha animais prontos teve que desovar no mercado interno, né? É isso aí. Esse é o raciocínio correto. Exatamente. Ariovaldo, quando o setor entrou 2019, já sabíamos o caso da Rússia, né? Quer dizer, porque a Rússia parou de comprar os suínos no final do ano passado, né? Ainda que ninguém previa quanto isso ia durar, né? Até porque, lembra, no começo do ano se falava que foi uma questão de estratégia, porque os portos lá estavam congelados, etc, etc. Depois se viu que o buraco era outro, né? Pois bem, de todo modo, também não se previa a greve dos caminhoneiros, não se previa uma seca muito grande, muito forte, como houve também no primeiro semestre, e que se estendeu até pouco tempo. Enfim, a gente olhando o que vocês projetaram em janeiro, para ver o que vocês estão calculando em dezembro, o que o setor ganha ou perde, Ariovaldo? Pois eu acho que comparando, né, fazendo uma comparação, assim, sendo bem pragmático, aquilo que a gente previu no início do ano, com o que a gente provavelmente espera finalizar, é o empate, é não ganhar e nem perder, né, é mais ou menos produzir a mesma quantidade, né,
O que, de fato, considerando o cenário, né, você listou muito bem as dificuldades aí, até que não é tão ruim, de todo ruim, né, está se mostrando razoavelmente resiliente. E o que a gente espera, né, é uma tendência de melhora para o próximo ano, por conta de ter passado a eleição, então toda essa ansiedade acaba, independente desse ou daquele assumir o comando, mas a vida continua, nós produzimos alimentos, né? Então esperamos, né, que haja uma certa previsibilidade para que os investimentos retomem, né? Muito embora, Giovanni, aí eu estou olhando para fora, né, a guerra comercial ela parece arrefecer, né? Os problemas entre os Estados Unidos e a China, envolve a União Europeia, o NAFTA que se desfez, o Brasil que está no meio desse caminho tudo, né? Enfim, a gente pode ter grandes vantagens ou desvantagens para o nosso agronegócio de exportação, mas que reflete no mercado local também o que sobra, né? Então, enfim, há um sentimento de otimismo olhando para frente, no entanto, com cautela por conta dessa imprevisibilidade agora, que eu acho que ela acaba saindo do mercado, do nosso ambiente doméstico, que passam as eleições, e aí está resolvido, está finalizado, sacramentado, mas olhando para fora, porque sabe lá o que é que essa turma lá fora ainda pensa, e mais confusão envolvendo o comércio internacional e o que dizer da agropecuária internacional. É verdade. De todo modo, se a gente ficarmos ainda em 2018, até que há um relativo otimismo, né? Como você bem disse, apesar de todas essas dificuldades listadas, ainda assim se espera no mínimo um empate, né? Quer dizer, ao contrário do que se imaginava uma queda, porque a gente olhando esse entorno todo, a gente via algumas dificuldades nesse caminho aí. E Ariovaldo, me diga uma coisa, agora, em termos de preços, o que a gente pode melhor? Em termos de custo, na relação de troca, o que a gente pode falar? O milho sempre foi visto, e o Notícias Agrícolas, você sabe que a gente acompanha todo o setor, especialmente a pecuária bovina e leiteira, durante praticamente todos os dias, e naturalmente e as outras proteínas, mas o milho sempre foi o vilão esse ano. Quer dizer, qual o radar que você nos dá em termos de custo, relação de troca, para mostrar para os nossos amigos aqui? Olha, resumidamente, é bem fácil. Por exemplo, né, o milho farelo de soja para a nutrição, alimentação de aves e suínos, representa praticamente aí, os 90% da fórmula, tá? E mais de 70% do custo. Então você veja o peso que tem isso na vida do produtor. E o milho mais ainda, né? Nos exatamente. O milho é 60%, 70% da fórmula. Em agosto de 2017, Giovanni, o milho custava R$ 27,00 a saca de 60 quilos. Agora, em março de 2018, ele estava quase 45. O farelo de soja, em setembro do ano passado, estava 955. Agora, em maio, bateu 1.440. Então, você imagina, né, e o impacto na ração. No caso de frangos e suínos, varia um pouquinho, mas mais ou menos a conta que a gente faz de relação de troca é meio parecida. Olha, em junho do ano passado, eu precisava de 350 gramas do frango vivo para poder pagar 1 quilo da ração que ele comia, tá? Em abril desse ano, de 2018, ao invés dos 350 que eu gastava agora, eu tinha que dedicar 510 gramas de frango para pagar 1 quilo da ração. Então aí foi embora toda a margem de rentabilidade que o produtor tinha, e e até despesas que ele tem que pagar provavelmente fica para trás. Então o cara entrou no prejuízo. Mais recentemente, em junho, houve um certo alívio no preço do milho e do farelo de soja, e caiu para uns 400 gramas de frango, e pode pensar num número meio parecido para suíno também por quilo de ração. Então, veja bem, diminuiu bastante o peso do custo da alimentação, mas ainda num patamar alto, né? Então, ainda não é um cenário amistoso, né? Então, isso foi o que aconteceu. O primeiro trimestre foi um drama, foi um inferno na vida do produtor de aves e suínos por conta do custo do milho e do farelo de soja. Exatamente, e naturalmente que a gente considera que teve um milho verão pequeno,
E o safrinha também foi menor, né? A safra foi menor, né? A safra foi menor. Deixa eu só recuperar aqui essa informação. 510 gramas se tinha que produzir... De frango vivo pago ao produtor. Pago ao produtor. Para cobrir pra que ele 1 quilo. Pudesse 1 quilo da ração, né? Que ele usa para alimentar o frango dele. Que coisa, né? Mais ou menos quando isso que esse isso aí aconteceu no primeiro trimestre. No primeiro trimestre. E aí, em março. E aí junho deu uma aliviada, né? Como que está a expectativa, como que está o andamento nesse segundo semestre, Ariovaldo? Agora estabilizou, né? Estabilizou nesse patamar um pouco mais aliviado, né? A farelo de soja deu um repiquezinho, né? Mas o milho, né? Que entra em maior quantidade, ele deu uma aliviada, né? Por conta aí de fatores, né? Tem estoque suficiente para atender demanda e tal, exportação, enfim. Então ele aliviou, né? Mas vamos torcer, né, para que se mantenha, não há nenhum sinal novo, né, para que ele aumente outra vez. Então agora o produtor tem condição de um horizonte um pouco mais longo, né, para vislumbrar. Então a gente pode considerar que podemos falar em 400 gramas, por exemplo, ainda, que é uma média estabilizada e que serve também para o suíno mais ou menos, né, Ariovaldo? Mais ou menos a mesma coisa. E assim você calcula que possa atravessar os próximos 2 meses. Lembrando, né, Ariovaldo, que pelo menos em novembro já começa a ter um repique no preço do milho também, já, né? Pois é. É verdade. Ariovaldo, foi um prazer tê-lo conosco, então, mais uma vez aqui. Muito obrigado por essas informações, foram esclarecedoras e servem, naturalmente, para mostrar, para falarmos para toda a cadeia, né, de uma maneira em geral, já que rações faz parte de todas as principais cadeias, né? Claro, não falamos de pet, não falamos de aquicultura, mas, enfim, fica para uma outra vez, tá bom, Ariovaldo? Obrigado outra vez, Giovanni, pela oportunidade. Conte sempre conosco aí. Muito obrigado. Até uma próxima. O mercado de rações, segundo o Sindicato de Rações, pode chegar ao final do ano, pelo menos empatar com 2017. Isso quando se esperava uma queda, né? Porque diante de vários cenários aí, embargo ao frango na União Europeia, a saída da Rússia nas compras de suínos, o custo muito alto de ração que fez com que o primeiro giro de confinamento da pecuária bovina, pecuária de corte, não subisse, enfim, e também naturalmente com a greve dos caminhoneiros. Então, juntando tudo isso, imaginava uma queda substancial. Queda mesmo, deverá haver mesmo, continuar como foi o primeiro semestre, em relação ao frango de corte, esse sim. Mas, na média, vai ter até, no mínimo, um empate. O Notícias Agrícolas fica por aqui, agradece a sua participação, mas voltamos já já. Muito obrigado.